qualquer pessoa que é cristã deveria estar dando estudos bíblicos. Como a gente vive uma realidade, especialmente no contexto brasileiro, de não preparo, o estudo bíblico ele é aleatório. Pregar o texto, ou falar do texto e não falar do Cristo, ou falar do Cristo sem falar do texto. Deixa o texto falar mais. O texto tem que falar mais alto que você. Para isso existe técnica e precisa de preparo. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho da Glocal. Bem-vindos ao programa Encurta. Estamos aqui com Vitor Fontana, um amigo, companheiro, jornalista, youtuber e teólogo. Vocês podiam estar com o Antônio Carlos Costa, né? Comigo, jornalista, youtuber, teólogo. Pois é, mas a gente está com muita alegria com você, porque a gente viu que você lançou um curso como preparar estudos bíblicos, e a gente queria fazer um encurta sobre isso. Para você que está aí, que tem que preparar estudo bíblico de vez em quando, ou no pequeno grupo, ou na igreja, ou preparar porque você gosta de estudar, ou na universidade. Vitor Fontana, queria primeiro uma pergunta mais geral, assim. Todos podem preparar um estudo bíblico? O que você realmente preparou como material naquele curso que você pode trazer aqui pra gente? É para todo mundo, ou a pessoa precisa ter passado algum curso, fazer teologia? Não. Quando você está falando todo mundo é muito amplo, né? Mas a minha ideia é que pessoas que nunca tiveram acesso a um curso teológico possam fazer o curso, aproveitar e possam dar um estudo bíblico com um pouco mais de intencionalidade e com um pouco mais de qualidade, e prendendo mais a atenção das pessoas, mais fiéis ao que o texto realmente diz, porque o que eu acho é o seguinte, Marcos: qualquer pessoa que é cristã deveria estar dando estudos bíblicos. Essa é uma questão chave para mim, porque o chamado de Jesus aos discípulos, a grande comissão, que está lá em Mateus 28, ela diz que nós devemos fazer discípulos, ensinando. Ensinar a obedecer. Exatamente. Então o que acontece? Se o nosso chamado é fazer discípulos, todo cristão ele tem que estar nessa caminhada de começar a descobrir como que ele faz um discípulo, como ele discipula alguém, como ele pega o texto bíblico como um grande material, uma grande fonte de sabedoria, e ensina a outras pessoas como viver melhor, como ser mais parecido com Jesus, o que é o Evangelho da salvação. Então, todos nós devemos estar engajados em algum momento da nossa vida com essa prática de oferecer estudos bíblicos, de estudar biblicamente, de participar de estudos bíblicos contribuindo. Então, esse curso ele é um curso que vai te dar capacitação para que você desempenhe esse papel com um pouco mais de intencionalidade, com um pouco mais de estratégia, perdendo um pouco da vergonha de falar, descobrindo que não é um bicho de 7 cabeças, e não deveria ser. Quem faz disso um bicho de 7 cabeças está fazendo alguma coisa errada, porque não deveria ser. A hora e a vez do leigo, né? Tem até um livro sobre isso. E essa realmente, não deveríamos nem estar começando com essa pergunta, mas parece que cada vez mais tem que se falar o óbvio, né? Assim como a importância do leigo na igreja, não só ensinando. Agora, entrando um pouco mais na prática, tá? Eu quero preparar. Como? Aí você compra o curso. Não, brincadeira, eu vou falar alguma coisa, vai. Mas o que acontece? Eu quero preparar como? A primeira palavra-chave nessa história é o verbo preparar. Um dos grandes problemas, e talvez o primeiro grande problema seja esse, que uma parte importante e significativa do contato que nós temos com o texto bíblico em comunidade vem em circunstâncias de não preparo, vem em circunstâncias de improviso. Então, ou de preparo de última hora, né? A gente está atarefado e preso nas nossas muitas tarefas, e aí alguém chama a gente para dar um estudo bíblico, para fazer alguma coisa. Putz, no dia anterior que a gente vai pegar o texto para descobrir qual que é o texto que a gente vai falar. Então, algumas coisinhas. Preparo é importante. Nesse preparo, vida espiritual é importante. Uma das coisas que eu falo no curso é o seguinte: oração, ela não serve só para eu cumprir
a minha dívida com Deus, que é o seguinte, não, eu estou aqui no saldo devedor, preciso orar, porque eu vou preparar o estudo bíblico, então eu tenho que dar uma orada antes. Ou às vezes eu ouço como pastor assim, pastor, não vou fazer isso, porque eu não sinto que eu estou alinhado com Deus, assim, ele tenta esperar uma vida ideal para começar a colocar, eu acho que isso quando tem que na ser verdade junto, a ordem é invertida. Na verdade eu diria que a ordem é invertida. Eu aceito o chamado, impuro. Põe a mão no arado e depois eu descubro que eu não vou olhar para trás. No processo de planejamento, a oração é super importante. No processo de planejamento, vou dar um exemplo só. Quando eu estou no meu processo de planejamento e eu começo a orar pelas pessoas que vão me escutar, a probabilidade de Deus me usar para falar para as condições específicas daquelas pessoas é muito maior. Porque eu estou orando especificamente pela necessidade de cada uma daquelas pessoas. Ao orar pela necessidade de cada uma daquelas pessoas, o Espírito vai agir naquelas necessidades e também vai agir no meu coração e no cérebro. Quando eu estou lendo o texto bíblico, a minha aplicação fica muito melhor, porque eu conheço aquelas necessidades, eu estou orando por elas. E não só disso, é um dos princípios dos reformadores que é necessário o Espírito Santo para iluminar o texto, senão a gente não entende o propósito principal do texto, da revelação. Aí vem um outro ponto, que é uma outra etapa importante. O texto, a revelação. Como a gente vive uma realidade, especialmente no contexto brasileiro, de não preparo, o estudo bíblico ele é aleatório. E o texto escolhido, ou os textos escolhidos, acabam sendo escolhidos meio que aleatoriamente. Quando isso acontece, fatalmente, na sequência, você acaba falando aquilo que o texto, não aquilo que o texto diz, mas aquilo que você acha, e o texto meio que serve de trampolim para você falar. No preparo, que tem a oração, tem também a escolha racional e intencional de um texto. Quando eu conheço as necessidades das pessoas que estão no estudo e eu tenho orado por elas, a escolha do texto passa a ser intencional também. Você tem usado a palavra escolha do texto. Você vai mais para o lado da escolha do texto do que a escolha do tema? Ou para você só está usando no acaso? O curso tem módulos diferentes, então quando eu falo do curso especificamente, eu tenho aulas diferentes para quem vai preparar um estudo expositivo em cima de um texto e para quem precisa preparar um estudo temático. Então eu abordo as duas coisas. Porque para você que está chegando e é leigo, e é para isso que a gente está, são duas coisas diferentes de origem. Às vezes você tem que falar, vamos supor aqui, usar um exemplo sobre aborto. Certo. Não é um tema que tem um texto claro. E outras coisas, não precisa ser tão complexo. Ou até você tem alguns, na questão do aborto, você até tem alguns textos que se relacionam com aquilo, mas a prática do aborto moderna, ela é totalmente diferente. Então você precisa pegar um conjunto de princípios bíblicos, ou um personagem bíblico. Aí você pega um conjunto. Aí se você quiser expor um texto, e não foi nenhuma nem duas vezes que eu tive uma ideia de pregação, porque quando a gente prega muito, não é um estudo, mas tem uma equivalência, e eu vou no texto, falar, vou pegar esse, e eu leio o texto, não tem a ver com a minha ideia, e eu falo assim, não, agora eu vou expor o texto. Esse texto ele me confrontou, achei que era como desculpa, que era o que você está falando, né? O que acontece fatalmente, a gente acaba colocando as nossas ideias. Eu lembro, quando eu estava no seminário, isso é uma coisa que você não precisa ir para o seminário para aprender, que eu apresentei um trabalho para um professor, o Dr. Stephen Kirchner, que você conhece, você teve aula com ele também. E eu apresentei para ele e ele elogiou muito. Só que depois de elogiar, como bom feedback negativo, você dá aquela elogiada, e aí depois ele falou, só tem um detalhe, você precisa deixar o texto falar. Deixa o texto falar mais, o texto tem que falar mais alto que você. Para isso existe técnica e precisa de preparo. Não é só o Espírito Santo. O Espírito Santo é suficiente, a gente não está dizendo isso, mas o Espírito Santo trabalha com a técnica. É um trabalho de artesão, Marcos. Assim, o artesão, ele vai fazer um vaso, se ele não tiver a técnica, o vaso não sai.
Agora, se ele não tem a inspiração, é apenas mais um vaso. Então você não pode fazer um vaso qualquer, mas você também precisa ter um pouco da técnica para que aquilo saia bem. Agora, o Tim Keller, ele usa ele tem uma frase bacana no seu livro sobre exposição bíblica, que ele fala assim que os dois maiores desafios de alguém contemporâneo é pregar o texto, ou falar do texto e não falar do Cristo, ou falar do Cristo sem falar do texto. E aí ele vai, lógico, em vários capítulos, ele vai falando que assim como todos os caminhos levam a Roma, todo texto bíblico leva a Cristo. Como é que isso está incluso? Você acha que é uma chave bíblica o Cristo, o Evangelho? É uma chave bíblica. Uma das preocupações do curso, só para eu pegar um pouquinho antes do que você está dizendo, a minha preocupação é com o crente médio, que nem sempre vai pregar. Muitas vezes esse estudo bíblico ele é um discipulado tete a tete, ou então é um estudo com 3, 4, 5 pessoas, ou uma escola dominical. E nesses contextos, a inclinação, a propensão para que a gente pegue aqueles textos bíblicos e fique circunscrito ao que aquele texto diz naquela passagem do Antigo Testamento, acaba fazendo com que muitas vezes o nosso estudo não seja um estudo bíblico, muito menos um estudo cristocêntrico, mas maneiras de se comportar à luz da Bíblia. Sim. Regras éticas de comportamento. E o resultado final disso é legalismo. Então eu tenho uma aula específica, que é uma espécie de antídoto contra o legalismo, em qualquer estudo que você fizer, seja uma pregação, seja uma conversa. E a presença de Cristo nessa conversa é esse antídoto contra o legalismo. Agora, de novo, existem maneiras de você ter mais intencionalidade nisso e prestar mais atenção naquilo que você está falando. E isso eu chamo de técnica. É lógico, esse curso são quantas horas de curso? Esse curso são, em vídeo, ele tem aproximadamente 9 horas. Mas quando você se inscreve nesse curso, você tem acesso vitalício ao conteúdo que está ali. O que significa que, posteriormente, eu descobrindo coisas novas, eu vou adicionar vídeos ali e vai superar essas 9 horas de vídeo. Agora, são 9 horas de vídeo, só que para cada hora de vídeo que você tem ali, você vai ter pelo menos mais 1 hora ou 2 horas de estudo e leitura. Que bacana. Mas eu espero que com esse vídeo de 12 minutos já tenha trazido para você algumas ideias, alguma inspiração. É lógico, se você quiser fazer o curso, você é muito bem-vindo, o link vai estar aqui embaixo, mas também esse bate-papo é muito bacana para aguçar algumas coisas para você que às vezes tem que preparar um estudo, para você que morre de medo, não é um bicho de 7 cabeças. Aliás, todo o cristão é chamado para discipular e ensinar a obedecer. Essa é a grande comissão, como você abriu, e essa é a grande tarefa. Não só o curso do Fontana, tem várias coisas, vários livros que, aliás, a gente também pode colocar na descrição, ou o Fontana lá no seu curso pode também colocar. Não deixa de assinar o nosso sino, assinar o canal, compartilhar com seus amigos que tem que preparar estudos, e a gente se vê na próxima semana com mais um Em Curta. Valeu, gente!